igreja pode se sentar. Eu gostaria de convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia, você que tem aí a palavra de Deus em tuas mãos, o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 14. Vamos então, nesse tempo, aproveitarmos e meditarmos na palavra de Deus. Eu queria, enquanto você procura aí Marcos capítulo 14, versículo 22 ao 25, e eu gostaria nessa noite de falar um pouquinho do que eu falei esse dia na nossa sede, algumas razões pelo qual nós participamos desse culto de celebração que é a ceia do Senhor. Marcos 14, 22, verso 25, quem achou, diga amém. É a palavra de Deus. Eu tenho certeza que essa igreja segue triunfante, alegre e cheia da unção da glória, porque o pastor desta igreja, juntamente com os irmãos, entende que sem Deus nada se faz. Eles estão aqui orando e sempre compromissados em ensinar a palavra de Deus. Nós tivemos nossa devoção nesta manhã e um dos assuntos que nós vamos pedir a Deus graça para poder continuar batendo é que nós venhamos sempre priorizarmos a palavra do Senhor. É através da palavra que nós ficamos fortalecidos e passamos enfrentando todas as tempestades que porventura nos sobrevêm. Amém? Então, ore e continue orando pelas nossas vidas, pela vida desses pastores, obreiros, e que estão na frente, na linha de frente desta obra. Nós somos gratos a Deus, agradeço a Deus por tudo que tem feito, é pura graça e misericórdia. Eu costumo continuar dizendo que um planta, outros regam e Deus é que dá o crescimento sólido, espiritual, não é? E você que encontrou em Marcos 14, verso 22, 25, nós vamos falar então um pouquinho, antes de cearmos, sobre algumas razões da qual nós participamos desse culto de celebração. Diz assim o texto, no verso 22 e versículo 14 a seguir. Não posso deixar de agradecer a minha família, minha esposa, meus filhos. O Senhor sempre nos prometeu um filho, irmão. Já não podíamos ter uma filha, o Senhor nos deu uma filha sobrenaturalmente. E sempre nos revelou, dizendo que ia nos dar um filho. E eu fiquei, puxa vida, nós vamos viver o que Abraão viveu, né? Chegar velhinho e gerar um filho. Mas Deus já me deu um filho formado, criado, né? Educado e trabalhador, né? Já me deu um filho pronto. No dia em que celebramos 25 anos de casados, nós tivemos a oportunidade de casar com nossa filha e eu ganhei mais um filho. Uma salva de palmas para Jesus. Deus faz, e Ele vai fazer coisas lindas na sua vida se você crer, porque Deus faz milagre a toda hora. Irmãos? Nós somos fruto do milagre. Olha então o que diz a palavra de Deus registrada aí em Marcos 14, verso 22. E comendo eles, tomou Jesus pão e abençoando partiu e deu-lhe e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais dele do fruto da vide até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Glória a Jesus. É o momento em que Jesus celebrou a ceia com os discípulos e ali entregou uma revelação divina, da qual nós hoje aqui podemos celebrar, porque essa revelação ela se cumpriu na prática, nos trazendo vida. E hoje, enquanto os irmãos cantavam,
né, eu pude ver o grande livramento que nós recebemos. Olha o que o autor inspirado e os irmãos cantando nos disseram nesta noite. Nós nunca saberemos o preço que foi pago pelos nossos pecados lá na cruz. Que coisa boa, hein? Nós nunca vamos saber, porque esse preço Jesus pagou, derramando o seu sangue por nós, sendo crucificado, sofrendo o que sofreu. Nós estamos livres disso. Nós recebemos a salvação única e exclusivamente pela graça, pela fé. Nós nunca vamos saber como foi esse preço. Alguém queria saber qual era o preço? Nós temos ideia. Eu tenho ideia, irmão, quando eu machuco um dedinho, não é, com um espinho ou um vidro que fica agarrado, e você encosta e dói, eu começo a ter ideia do preço que Jesus pagou por mim e por você, lá naquela cruz, pelos nossos pecados. Por isso temos que adorar mesmo, temos que cantar, e temos diversas razões e motivos para estarmos aqui reunidos mensalmente, para celebrarmos este sacrifício que nos trouxe alívio para a nossa alma. Quantos de nós éramos oprimidos, não é, sem esperança, às vezes enfermos, espiritual, emocional, físico, e fomos sarados e curados pelas suas pisaduras. Nós somos gratos a Deus. Meus queridos, a ceia do Senhor, ela é um sinal visível, no qual Cristo crucificado é colocado bem diante de nós. É o sacramento, ou seja, um ritual sagrado, instituído pelo próprio Senhor Jesus Cristo, é um sacramento do Novo Testamento, pelo qual recebendo nós o pão e o vinho, e temos comunhão com Cristo, sendo nós participantes de sua carne e sangue e dos benefícios que advêm da sua morte. É a ceia, não é? A ceia do Senhor é um sacramento, é um ritual que foi instituído pelo próprio Deus na pessoa de Jesus, no qual, dando-se e recebendo pão e vinho, conforme a instituição de Cristo, se anuncia a sua morte. Os irmãos estão aqui anunciando a morte de Cristo. Nós estamos aqui todo mês anunciando a morte de Cristo, não é? E aqueles que participam dignamente tornam-se não de uma maneira corporal e carnal, mas pela fé tornam-se participantes do seu corpo e do seu sangue, e com todas as suas bênçãos para o seu alimento espiritual e crescimento na graça. Nós, o fato de estarmos aqui mensalmente alimentando, fortalecendo, estamos nos fortalecendo na graça, estamos crescendo, não é, espiritualmente. Por isso tem crente que está aqui, que está tão cheio de Deus, que Deus até revela para ele o futuro dos nossos irmãos, revela para eles uma necessidade de cura, e tem poder para orar e Deus curar. São dons, são talentos que realçam na vida daqueles que estão aqui comungando diuturnamente ou mensalmente e atendendo o ritual de Cristo, né, participando do seu corpo e do seu sangue. Antes de o Senhor Jesus Cristo deixar a terra, ele estabeleceu 2 ritos. Eu sempre falo disso, 2 sacramentos, 2 ordenanças, 2 ordens para a igreja local, que são o batismo e a ceia do Senhor. Nenhuma ordenança tem qualquer poder de salvar. O batismo não transforma nem salva ninguém. O batismo é uma ordenança de identificação, enquanto a ceia do Senhor é uma ordenança de comemoração. Nós comemoramos todos os benefícios que Ele nos providenciou através da sua morte, através da cruz,
não é? Por isso nós celebramos aqui. Vejamos então algumas razões porque devemos comemorar e participar da ceia do Senhor. E a primeira razão que eu gostaria de falar é que quando nós participamos da ceia do Senhor, nós obedecemos o que Deus nos manda, o que Jesus nos mandou. Veja o que Jesus nos diz aqui em Mateus capítulo 26, no verso 26. Mateus 26, verso 26 diz que quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Quantos estão prontos para fazer o mesmo aqui nesta noite? Diga amém. Amém. Obviamente, os irmãos que já desceram as águas do batismo, já deu um testemunho público do que Deus já fez na sua vida, não é? E ali testemunhou publicamente, sendo batizado, e passou a fazer parte da comunhão da igreja local, está em comunhão com Jesus, comunhão com a sua igreja, tem a liberdade de participar conosco e ser fortalecido através desses elementos que, após orado e consagrado, representam o corpo e o sangue de Jesus. E nós vamos todo mês participar desse momento íntimo com o próprio Senhor, participando do seu corpo e do seu sangue. A segunda razão pelo qual nós participamos e comemoramos a ceia do Senhor é em memória à morte do Senhor. Nós estamos relembrando. Lucas registrou no capítulo 22, no verso 19, que tomando o pão e havendo dado graça, o Senhor partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Estamos aqui relembrando esse sacrifício. Estamos aqui sempre, todos os meses, dizendo para quem entra aqui, para quem já está aqui, que nós estamos ceando em memória do Senhor. Ele está sempre vivo, estamos sempre relembrando. Aliás, Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E com certeza, se Ele ressuscitou da destra do Pai, enviou o seu Espírito que o representa para estar conosco, a sua igreja. Por isso nós temos esperança, nós temos convicções e certeza de o que ainda não recebemos e queremos receber como bênção de Deus, chegará na nossa vida. É as convicções que Deus nos dá. A esperança é muito importante, a fé é importante, e a fé é o próprio Deus que nos dá, quando nós contritamente cremos que Ele é poderoso, nós recebemos de Deus a fé que nos faz vencer. Estamos aqui em memória. Paulo ratifica isso em 1 Coríntios capítulo 11, no verso 24, quando ele diz: e tendo dado graça, o partiu e diz: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, como vamos partir esta noite, fazer isto em memória de mim. E semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, para nunca esquecermos o que Ele fez por nós. Ainda que jamais saberemos o preço que Ele pagou por nós naquela cruz, nós não devemos jamais esquecer que alguém pagou por nós. E por isso somos alegres, e por isso temos esperança, e por isso somos curados, e por isso somos alvos de milagre toda hora e todo dia. Porque a nossa mente não consegue compreender o sobrenatural de Deus, e muitas vezes atribuímos as coincidências ao que estava mesmo para acontecer. Mas com certeza, naquele dia glorioso em que estivermos lá e a nossa vida for passada, nós vamos entender que muitos milagres Deus fez por nós enquanto aqui estávamos.
de livramento, de providência, de provisão, de livramento de opressão e de tantas outras coisas. Sabe, naquele momento que você está assim, eu já não aguentava mais, mas assim veio algo do céu, eu fiquei renovado. É um milagre de Deus na vida do que crê. Aleluia. O crente que tem fé, ele vive, ele conquista, ele tem esperança e recebe sempre um milagre de Deus. Um milagre de Deus para o seu povo. Lá nós vamos ver coisas maravilhosas. Até pessoas que passaram na nossa vida, que vamos entender que nem humanos eram, porque a Bíblia diz que até os anjos se transformariam até também em anjos de luz, mas o que eu digo é que muitos receberam anjos sem saber. Você vai ter surpresa. Vai adorando, vai acreditando. Deus vai mudar a sua história. Deus muda a história de quem crê. Deus muda a história de quem o honra pela fé. Aleluia! Deus muda, transforma. O que estava determinado para aquela pessoa, na vida que ela estivesse levando, quando ela aceita Jesus, quando ela volta para Jesus, os horizontes mudam. Deus tem, como diz a Bíblia em Isaías, plano de paz e não de mal, para nos dar um futuro a qual nós desejamos. Quando nós desejamos coisa boa, não conseguimos conquistar absolutamente nada. Mas quando nós esperamos do Senhor e desejamos nele, as portas se abrem e a palavra se cumpre em nós. Então, irmãos, estamos aqui em memória à morte do Senhor, aquele que morreu, mas ressuscitou, vive e reina para todo sempre. A terceira razão pela qual estamos aqui e celebramos a ceia do Senhor é para confessarmos que pelo sangue de Jesus nós recebemos perdão. É por isso que eu estou aqui. Fui perdoado. E se porventura escorregar e tropeçar, porque a Bíblia diz que aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado, mas se ele escorregar, ele tem um advogado, aleluia, que está pronto para julgar, que está pronto para absolver, quando nós nos arrependemos. Eu não sei se você tropeçou nesses dias que passou, mas Jesus está aqui para te colocar de pé. Porque é isso que Ele faz por aquele que crê. Então, meus queridos, é para confessarmos que pelo sangue de Jesus realmente nós recebemos alívio. Em Mateus capítulo 26, o verso 28, diz a palavra de Deus: porque isto é o meu sangue, o próprio Senhor dizendo, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Os pecados foram apagados. Pelo sangue de Jesus. Quando nós cremos nesse sangue, eu cheguei na casa de Deus para tirar uma foto, era uma dificuldade, era olhando para o chão, e as minhas fotos saíam só a testa, por causa dos meus muitos pecados, mas Jesus perdoou todos eles. Eu levantei o rosto, e eu posso olhar para qualquer câmera, posso olhar para os meus irmãos, porque fui liberto do pecado. Aleluia, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. É a razão de estarmos aqui participando da ceia do Senhor, porque recebemos alívio para a nossa alma. Oh, aleluia! Louvado seja Deus. É pela fé no sangue de Cristo, meus queridos, que recebemos de graça o perdão para os nossos pecados. E precisamos anunciar ao mundo perdido que Jesus ainda de graça anda perdoando aquele que se arrepende e crê no seu poder. Por isso que a igreja ainda está com as portas abertas, anunciando aqui presencial mesmo online, que Jesus tem poder para nos aliviar de todo o peso do pecado e nos deixar livre, simplesmente para conquistar aquilo que almejamos e desejamos, ou que Deus tem de bom preparado para nós. Aleluia. A quarta razão
porque participamos da ceia do Senhor é para termos comunhão com Cristo, mantermos a nossa comunhão com Cristo e com os autênticos cristãos. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16, o apóstolo Paulo nos diz que porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, o pão que partimos não é porventura comunhão do corpo de Cristo, porque nós, ele disse, sendo muitos somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. É a comunhão, para mantermos e termos comunhão com Cristo e com a sua igreja, o seu corpo. Cristo é o cabeça e nós somos membros do corpo de Cristo. Um dia Deus me revelou que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Foi Deus que revelou, está escrito na Bíblia, e com certeza o Espírito Santo está revelando isso para muitos. Então, se as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, eu preciso ser igreja para ter vitória. É por isso que nós estamos aqui, para poder ter comunhão com Cristo e a sua igreja, o seu corpo. Somos membros do corpo de Cristo. Em Cristo ninguém é mais ou menos, somos todos agraciados com o comum e eficaz divino perdão. Fomos perdoados, somos remidos. Uma vez no início da minha chamada ministerial, eu estava numa igreja como essa, e os irmãos num nível bem fraquinho espiritualmente, muitos carnais, irmãos que a todo tempo não conseguia ver muita coisa do espiritual, mas estavam bem carnais, mas estavam na casa de Deus, procurando se aproximar de Deus, e havia contenda, e havia discórdias, e eu ficava olhando meio indignado para aquela situação, buscando a Deus, se aproximando de Deus. E um dia eu olhei para a igreja, olhei assim para aqueles irmãos, falei, meu Deus, e o Senhor me derramou uma glória, e abriu os meus olhos, me fez ver algo que nem inexplicável. Vou tentar passar alguma coisa. Eu comecei a pular na presença de Deus, e o Senhor mostrava, dizia assim, você sabe por que esses irmãos estão aqui, não são consumidos como Ananias e Safira foi por causa do pecado? Porque o meu filho Jesus veio para estar entre eu e eles. Enquanto eles estão aqui pela fé, o meu sangue está cobrindo a todos eles. Eles estão sendo aperfeiçoados pela minha glória. O amor de Deus é maravilhoso. Deus não nos olha de forma que olhava, quem sabe, para a humanidade no Velho Testamento. Porque hoje Jesus veio, e Jesus é a graça de Deus que intervém entre nós e Deus. E aí eu entendi e falei, irmãozinho, você vai chegar lá também, porque Jesus te ama. Você está no lugar certo, você está ouvindo a palavra, você está desejando adorar a Deus de verdade, e o Senhor está de olho em você. A graça de Jesus já te alcançou, aleluia. É maravilhoso. Por isso nós não podemos julgar, porque é Jesus que conhece a cada um. Aleluia. Eu falei, é assim mesmo. Se não tiver uma visão dessa, oh, aleluia, o amor de Deus, cuidando de cada um, adestrando cada um, santificando cada um, preparando a cada um, abençoando a cada um, abrindo as portas no momento certo para cada um, operando milagres sobrenatural na vida deles, sagrada. Aleluia. Isso é maravilhoso, esse Deus. Já viu que tem momentos que acontecem no nosso meio, Deus fazer algo assim com alguém, então pá, não é? É a graça de Deus. Deus quer fazer isso em muito e maior quantidade nesses dias que aproxima a sua vinda.
Fique atento, preparado, porque o milagre já está acontecendo na sua vida. Você já é fruto do milagre de Deus. Mas tem coisas melhores e maiores para acontecer se você simplesmente crer e continuar honrando a Deus, mantendo essa comunhão. Aleluia! A quinta razão, porque nós vamos cear nesta noite, para estarmos aqui ceando, é para participarmos de uma vida além desta vida presente. É por isso que eu estou aqui, garantindo a minha eternidade. É para participarmos da vida eterna. Olha o que aqui o livro, o evangelista, no capítulo 6 de João, no versículo 54, 55, 56, 58, nos diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Diga comigo, eu tenho a vida eterna. Coisa boa, você já pensou, se nós esperarmos por Cristo só nessa vida, nós seríamos os mais miseráveis dos homens? Porque ninguém vive mais do que 100 ou 110, ou que seja 120, do ritmo que estamos comendo, esses fast food. Se chegarmos aos 80, estamos bem. Ninguém vive eternamente neste mundo e nesta terra. Todos nós um dia partiremos e não sabemos quando. Hoje a missionária estava me dando uma palavra, eu fiquei ali já atento, eu até falei, já estou vendendo tudo que eu tenho, para não ter que dar trabalho para ninguém que vai ficar, quando vai pôr isso? E onde eu vou enfiar isso? Porque qualquer hora dessa nós podemos subir ou podemos partir, porque Deus pode nos levar como levou Enoque. Enoque andou tanto com Deus que Deus para si o levou, não é verdade? Então você está preparado a todo momento. E agora, olhando o que está acontecendo, ainda mais em Israel, não é? E vamos continuar orando pela paz em Israel, porque nós, a igreja, temos paz. O inimigo tem o mesmo ódio que tem com a igreja para com Israel. Mas Israel está esperando o Messias, nós já temos o Messias. Israel está esperando o Espírito Santo e nós já temos o Espírito Santo. O inimigo pode passar perto, mas não pode tocar. Mas em Israel ainda toca, não é? Os inimigos de Israel entraram lá, levaram muita gente cativa, estão acusando de pessoas, levaram jovem, criança, não levaram ali pessoas de guerra, soldados, para poder fazer como muitos fazem, julgar no tribunal, não, levaram mesmo para judiar e para matar. É o ódio do diabo para com as minas dos olhos de Deus. Nós somos as minas dos olhos de Deus, mas o Messias nós já aceitamos, nós já comungamos com Ele, nós já temos a certeza da vida eterna e da vida presente. Nós somos guardados. Por isso que o inimigo não nos consome de vez, mas que ele tem vontade, tem. Não é? E vamos orar pela paz de Israel. Israel vai ter paz depois da grande tribulação, depois que a igreja for arrebatada, quando Jesus voltar para pisar no Monte das Oliveiras e soprar ali o anticristo com o sopro da sua boca. Israel vai entrar em 1000 anos de paz. Mas vamos orar, não é? Para que Deus tenha misericórdia. Enquanto isso, vamos celebrando a ceia do Senhor, porque nós temos, como diz a palavra de Deus, a vida eterna. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pode morrer, mas vai ser ressurreto. Vai morrer fisicamente, mas não morre espiritualmente, porque está comungando, comendo do seu corpo e do seu sangue, como diz a palavra de Deus. E o verso 55 diz: porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Ô glória, por isso nós estamos aqui a celebrarmos a ceia do Senhor. Ele em mim, eu nele. Aleluia, não é? E eu com Deus somos mais do que qualquer um. Amém? Glória a Jesus. Vamos vencer todos os nossos inimigos. Em nome do Senhor. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Este é o pão que desceu do céu. Porque Jesus que está dizendo isso enquanto ceava, e estava ceando, participando do corpo, do sangue, com o pão e o vinho.
e dizendo: isso representa o meu corpo que é partido por vós. Este é o pão que desceu do céu, não é o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Só os que acreditam e perseveram, preserva a sua alma para a eternidade. É acreditando e perseverando. É acreditando e perseverando. Nós não temos medo da morte. Não é? Eu gosto de ir para o hospital, irmão. Às vezes tenho que ir visitar um irmão. Uma vez eu fui visitar um irmão e fiquei internado. Não é? Mas era Deus falando comigo. Porque Deus fala de várias formas. Não é, irmão? Só saber entender. Porque é o que a Bíblia diz: todas as coisas concordam para bem. Que é um Deus. Né? Eu já contei aqui, não vou repetir. Então nós temos que estar atento. E velório, muito menos. Eu não tinha pavor de velório, irmão. Eu falei: eu acho que só vou no velório tem que eu morrer. Aí não tem jeito de não ir. Porque vão me levar para lá. Né? Mas depois que você começa a entender o efeito do pão, do cálice, do corpo e da comunhão com Cristo, não é? Você não tem mais medo da morte. Quando a missionária falou que eu só pensei nos pertences que ia ficar do trabalho que ia dar para os irmãos, para a esposa, para a família. Onde eu vou enfiar essa camisa? E esse saco de negócio que eu não sei o que é? E esse negócio aí? Vou começar a vender, vou abrir uma página, irmão. Né? E vou vender tudo. Né? Aleluia. Né? E vou gastar o dinheiro, dar uma obra, né? Fazer uma obra, né? Abençoar a obra de Deus. Eu não tenho muita coisa, né? Mas vou vendendo, vou plantar, vou criar, né? Aí umas galinhas, e vão fazer a obra de Deus, vão investir no reino, né? Porque a gente não sabe que hora que vai partir, amém? Então quem está aqui não tem mais medo da morte, como diz aqui o Senhor: só os que crê, persevera, e quem preserva a sua alma para a eternidade. Como diz aqui bem claro, o Senhor diz bem claro aqui, não é? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, tem vida de Deus. Eu dele, ele em mim. Então, nós estamos aqui mensalmente. E Deus vai te guardando, Deus vai te livrando, Deus vai te dando sabedoria, Deus vai trazendo revelação. Por isso, nós não devemos deixar a oração, irmão. Porque Deus conhece, pastor, porque eu vou orar, Deus sabe tudo. Muito bem, parabéns, Ele sabe tudo e nós não sabemos nada. Nós precisamos de misericórdia, então vamos orar pelo menos por livramento, porque a gente não sabe de nada, mas Ele sabe tudo. E às vezes na oração Ele vai revelar para você que o caminho não é da direita, é da esquerda que você tem que passar, que o caminho é da esquerda, é da direita que você tem que ir. Quando você ora, Deus também fala com você, te traz resposta. Então vamos manter essa comunhão com Deus. A sexta razão é para oferecer gratidão e adoração, como os irmãos, quando eu entrei aqui, estavam fazendo e continuam fazendo e tem que fazer. O fato de estarmos aqui, uma da razão de estarmos aqui é para oferecer gratidão e adoração pelo que Ele fez por nós. Né? Veja o que João viu, irmãos, no céu, porque João esteve no céu e escreveu para nós o que ele lá viu em visão, quando esteve preso na ilha de Pátmos, devido ao testemunho de Cristo. Em Apocalipse capítulo 5, verso 9, está registrado da visão que João teve, que estavam ali cantando um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir o selo, porque foste morto. Ele estava tendo a visão do Cordeiro de Jesus, aquele que por nós morreu, da qual hoje nós aqui memorizamos, relembrando a sua morte até que Ele volte. Não é? Que foi morto, que foste morto, e com seu sangue nos compraste para Deus. João já estava vendo o que estaria acontecendo, o que aconteceu com nós aqui, não é? Que nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nações. Por esta causa também nós cantamos, adoramos, pois fomos também por Ele comprados. Comprados por Deus através de Jesus. E é esta da razão que nós estamos aqui para adorar e agradecer a Deus. No versículo 13 diz: ouvi a toda criatura que está no céu. João, na sua visão, contando, diz: e na terra, e debaixo da terra, que estão no mar, e todas as coisas que nele há, dizendo: ao que está sentado sobre o trono, ao Cordeiro, seja dada ações de graça e honra e glória e poder para sempre. E os 4 anciões que estavam no céu também diziam: amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Adore, igreja, o Senhor que nos salvou
e pode nos salvar. Vamos continuar adorando e fazer toda oração como essa igreja faz. Os irmãos têm feito a diferença. Fica triste não, fica preocupado não, vai adorando, porque Deus é que vai abrir a porta, Deus é que vai dar livramento, Deus é que vai dar diretriz, Deus é que vai dar direção, Deus é que conduz, Deus é que faz. Vai simplesmente adorando de toda a sua alma, de todo o seu coração, em espírito e verdade, e o milagre vai acontecer na sua vida. Aleluia! Simplesmente confie e adore, e as portas irão se abrir. A sétima razão para concluirmos, pela qual celebramos a ceia do Senhor, é para anunciarmos a volta de Cristo até que Ele volte. 1 Coríntios 11:26 diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes este cálice, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso estamos aqui todos os meses, como já disse, celebrando a ceia do Senhor, inclusive até online, porque nós seguimos ceia até online também, para os irmãos dos Estados Unidos, quando participamos ali na nossa sede, anunciando a volta de Cristo, porque Ele vem. E nós vamos concluir para participar, para orar por você, pela sua vida, mas creia somente, não olhe para a circunstância. O crente autêntico, ele vive pela fé, ele anda pela fé, ele celebra e recebe bênção pela fé. Deixa Deus te abençoar em nome do Senhor. Aleluia. A ceia do Senhor é um momento de reflexão, lembranças e regozijo. Ela só não deve ser celebrada sem antes examinarmos no profundo do nosso coração. Eu vou pedir para você fechar o teu olho e fazer esse exame agora. Se porventura tem alguma amargura, se tem porventura alguma coisa que possa te impedir a comunhão com Cristo, este é o momento de nós fazer um exame profundo no nosso coração. Portanto, nós precisamos vir a Ele com o coração santificado. Examinemos a nós mesmos e arrependemos caso seja necessário. O Espírito de Deus está neste lugar. O Senhor quer abrir portas para você. O Senhor quer revelar coisas maravilhosas e grandes e te dar as condições, no ânimo que você vai se dispor para receber o que Ele tem para você. Deus vai quebrar as cadeias correntes. É necessário, meus amados, participarmos da ceia do Senhor com corações agradecidos, cheios de amor, reconhecidos de nossas próprias fraquezas, mas purificados. No entanto, perdoe quem porventura lhe tenha ofendido, e confesse, deixe o caso tenha retido algum pecado. Aleluia. Portanto, nós participamos, ou vamos participar deste pão e deste cálice com confiança, arrependidos, humildes, cheios de amor, e assim seremos poderosamente abençoados pelo Senhor, pelo qual estes elementos aqui representam. Mais uma vez, feche teus olhos e se coloque de pé se você pode.